Vamos lá. Eu vou começar aqui. Qualquer coisa vocês me interrompem, mandam mensagem aí. Dá para ver a fonte, né? Dá para ver. Qualquer coisa vocês me avisam. É, vamos primeiro ver a questão dos tipos, né? De, de algumas variações, tá? De algumas variações. Vamos lá. A gente tem o tipo. Isso tanto serve pro o double, puxar, tem, a maioria tem essas variações, né? O que a gente costuma mais utilizar variações é do inteiro, né? É porque, por exemplo, quando se diz ponto flutuante, a gente não tem tanta variação assim, né? Porque a gente tem um float e tem um double, que é basicamente um cara que tem 32 bits, que é ou 4, 32 bits, e um cara que tem 64 bits. Então, comumente a gente usa o double porque tem uma pressão maior que o float, né? Comporta um maior número de valores. Então, não tem muito mistério. Agora, no inteiro, ele tem algumas variações interessantes, que geralmente a gente explora quando a gente tem pouco recurso, né? Então, o int tradicional, ele é de 32 bits, né? Então, comumente, na arquitetura x86, o int é, o int é de 4 bytes, 32 bits, né? E aí, a gente tem que, quando a gente cria um int a gente tem que saber mais ou menos os valores que ele vai, né? Os valores. Primeiro a gente precisa entender que, que como ele comporta valores negativos, quando a gente está aprendendo, por exemplo, números binários, né? Está aprendendo zero, como é que eu posso dizer? A gente tem uns bits, né? Então, por exemplo, não sei se isso aqui é familiar a todo mundo, né? Mas um valor é armazenado no computador somente com 0 e 1, né? Então, cada bit ou armazena o valor 0 ou o valor 1. Então, para a gente converter, por exemplo, esse número aqui, esse número aqui é equivalente a produto de potência de 2, né? Então, esse 1 aqui vai ser multiplicado pela potência de 2, pela potência 0 de 2, aqui potência 1, potência 2 e potência 3. Ou seja, a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Opa, dá certo. Então, 2 elevado a 3 é 8. 0 vezes alguma coisa é sempre 0, né? 0 vezes alguma coisa é sempre 0. E 2 elevado a 0 é 1, né? Então, 1 vezes 1, aqui, isso aqui é 1, então 1 vezes 1 é 1. Então, esse binário aqui, que a gente chama, essa representação, é, na verdade, um inteiro 9, o número 9, né? Tá. E aí a gente tem um espaço de 32 bits para isso, né? Então, aqui eu usei 4 bits, né? Foi 4 valores. Então, a gente pode usar até 32. Então, se a gente, por exemplo, usasse esse cara aqui, a gente teria, só substituindo aqui, a gente tem 4,
2 mais 1. Então, isso aqui é 15. Certo? Ou 2 elevado a 4 menos 1, né? Isso aqui é 2 elevado a 4 menos 1. Ou seja, a próxima potência menos 1. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Então, se a gente tem 32 bits, então a gente pode pensar que a gente pode ir do zero, né? Que é todo mundo zero, até todo mundo 1, né? Então, todo mundo 1, eu não expliquei muito bem, mas todo mundo 1 é como se fosse, você pegasse a próxima potência, esse valor aqui é sempre como se você pegasse a próxima potência de 2 e subtraísse de 1. É igual esse resultado, né? Então, o que eu falei naquela hora, que isso aqui é 2 elevado a 4 menos 1. Por quê? Essa última potência é 2 elevado a 3. Então, se a gente quer 2 elevado, se a gente quer esse valor aqui, que é todo mundo 1, então é 2 elevado a 4 menos 1. Porém, a gente tem 32 bits, né? Então, teoricamente, o maior inteiro é 2 elevado a 30. Deixa eu ver se está certo. 2 elevado a 32 menos 1, né? Então, a gente teria valores entre 0 e isso aqui, né? Esse intervalo, na verdade. Porém, os inteiros, eles não, se você observar, isso aqui só são números positivos, né? Esse intervalo. E o inteiro, ele também comporta números negativos. E aí, a gente utiliza o bit mais significativo. O que é o bit mais significativo? É o bit mais à esquerda. Ou seja, o bit da maior potência, né? Nesse caso aqui, eu tenho um número, então o bit mais significativo é sempre esse aqui, né? Porque é o que tem a maior potência, tá? A gente utiliza o bit mais significativo desses 32 bits para indicar o sinal, né? O sinal. Ou seja, a gente só usa 31 bits para armazenar o valor e um bit para usar como sinal. Só que essa estratégia ela não é tão usada assim de forma explícita, né? É porque a gente poderia simplesmente usar, né, um bit 0 para indicar número positivo e o bit 1 para indicar número negativo e os outros 31 bits utilizar para o valor. Então, se nesses 31 bits eu achei o número 15, que é esse aqui, né? Se eu tenho um binário desse tipo, então se eu tenho esse bit aqui como 0, ele ia ser o 15, e se eu tivesse o 1, ele seria o menos 15, né? Só que reparem, eu tenho duas representações para o 0, né? Porque o 0 ele não tem sinal, né? Então tanto faz. Aí eles criaram uma técnica que se chama complemento de 2, que ela visa isso, ela visa economizar uma posição, né? Porque na verdade seria até ruim, né, para o computador ele ter duas representações de 0, né? Então é ideal que a gente tenha uma representação para cada número. E aí, usando essa técnica, a gente até consegue economizar, economizar alguns recursos, né? Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente utiliza esse bit, esse bit mais significativo, para a gente saber o sinal, obviamente, e utiliza uma técnica complemento de 2. O que seria? Esse número aqui é negativo, vamos dizer que eu não tenho 32 bits, eu tenho, na verdade, 4 bits, né? Eu não vou trabalhar com 32, porque senão dá muito trabalho. Esse número aqui, como esse bit é 0, o mais significativo, eu sei que esse número é positivo. Então eu teria esse mesmo jogo de essa mesma coisa aqui, né?
eu faria a mesma coisa. Então, eu teria 4 mais 2 mais 1, que é o 7. Pronto, esse número é o 7 positivo. Porém, eu tenho essa representação aqui, né? Então, eu tenho que esse cara aqui é negativo, por causa que esse bit é 1. Então, o que a gente faz é inverter todos os bits, 0, 0. E depois disso, depois de inverter, a gente soma 1. Então, a gente tem isso aqui. Esse número, ele é... Vamos colocar aqui. Esse procedimento de inverter bits e somar 1 se chama o complemento 2. A gente pode utilizar a mesma coisa de conversão, né? Então, se a gente converter isso aqui, a gente vai ter que... Isso aqui é igual a 1. Só que a gente viu que esse sinal aqui é negativo. Então, esse cara aqui é menos 1. Tá? Então, o número de representações, o intervalo que ele representa, que ele consegue representar, não é mais isso aqui, né? 2 elevado a 0 até elevado a 32 menos 1. Na verdade, ele é esse valor aqui. Tá? Então, observe que eu tenho a mesma quantidade de valores, né? Porque esse aqui, ele comporta os números negativos também. Tá? A gente tem uma primeira variação, né? A gente chama um inteiro sem sinal. Saindo de int. Então, quando a gente usa esse tipo de nomenclatura, a gente está dizendo que a gente tem um inteiro sem sinal. Aí sim, o intervalo é esse cara aqui. Tá? Repare que eu consigo alcançar números positivos maiores que o inteiro tradicional. Tá? Só que eu tenho sempre que garantir que esse cara aqui nunca pode ser negativo, né? Senão eu teria um problema. Bem? Então, a primeira variação vem justamente do inteiro sem sinal. Beleza? Bem? Agora, vocês têm alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Tá bom. Tá, beleza. A gente também tem uma outra variação que ela é, assim, dificilmente você vai usar, né? Mas pode ser que você veja um dia e queira saber o que é, né? Que é o short int, que é um inteiro menor. Esse cara aqui, em vez de ter 32 bits, ele tem só 16. Tá? Ele só tem 16 bits. Então, a representação dele, ele é justamente bem parecida, né? Esse intervalo aqui. Tá? Lembrando que, ó, o intervalo aqui é menor porque esse cara aqui é 2 elevado a 16 e o inteiro tradicional é 2 elevado a 32. Numa aula passada, eu cometi um erro. Eu disse que o long int e o long int são do mesmo tamanho. E na verdade não. O long int, ele é, na verdade, do mesmo tamanho, que na verdade o long int deveria se referir a um inteiro maior, né? Só que na verdade ele é do mesmo tamanho que o inteiro tradicional. Então é 2 elevado a... Opa, eu cometi um erro aqui. Isso aqui é 15, sabe, pessoal? Justamente a questão do
os números negativos. Então a gente perde sempre um bit. Tá? Enfim, a gente tem o long int, que é a mesma representação do inteiro, o mesmo intervalo. Tá? Tem esse mesmo intervalo. O unsigned int, esse aqui. Agora sim, o long int, ele é 64 bits. Então, ele realmente consegue comportar um número maior, um intervalo maior. Tá? Acho que em 2 aulas anteriores eu tinha falado que o long int e o long int era do mesmo tamanho. Na verdade, o long int e o int são do mesmo tamanho, o long int é maior. Então, assim, basicamente a gente não usa o long int, né? A gente comumente usa o int e usa o long int. Por que então existe o long int? É justamente porque em algumas representações, em alguns tipos de arquitetura, o inteiro tradicional ele é de 16 bits e aí o long int é de 32. Né? Mas na arquitetura tradicional dos computadores, que a gente utiliza, geralmente é 32. Né? Inclusive o servidor que executa os nossos códigos. Né? Então, comumente a gente nem usa o long int. Né? A gente só usa o int ou o long int. Tá? Só ajeitando aqui o intervalo. Tá? Então a gente tem esses tipos aqui. Né? Lembrando que a gente também consegue usar algumas variações. Né? A gente consegue usar um sign de short int e a gente consegue usar um sign long int. Né? Tá? Mas, geralmente, a principal variação de um sign que a gente utiliza na prática, assim, problemas de programação competitiva, é o do int. Tá? Vamos lá. Então, esse é o primeiro conteúdo da aula. Tá? São variações de inteiros. O próximo conteúdo, deu para entender, né? Já posso ir para o outro conteúdo tranquilo. A gente não tem nenhuma questão. Deixa eu ver. Ah, sim, sim, sim. Não, o Longient é 63, tá? Aqui eu demorei a atualizar. Eu posso ir, né, pro outro conteúdo, né? Tranquilo? Acho que sim. Vamos lá. Não sei se vocês já se depararam, mas você está usando estrutura de estrutura condicional, né? Geralmente a gente usa esse tipo de coisa, né? E ou os dois itens. Alguém já se perguntou? Alguém já usou os dois ou não? Ou só usou o que é com dois comerciais ou só com um? Sabe a diferença entre eles? Alguém já usou isso? Só? Repete, Roberto, porque eu tô confusa. Quando você está usando estrutura condicional e quer fazer um end, certo? Ou seja, quer que isso aqui e isso aqui seja verdadeiro. Geralmente a gente usa esse operador aqui, né? Que é o i.
Ou seja, isso aqui e isso aqui precisa ser verdadeiro para você entrar no if. Só que também tem gente que usa só com né? E é a mesma coisa, né? Tem o mesmo funcionamento, quase o mesmo funcionamento. Né? Alguém sabe? Teve um veterano que foi me explicar uma questão e ele utilizou end, tipo, literalmente a palavra end. Eu não sabia que podia usar assim. Sim, pode usar o end. No C++ ele permite. É a mesma coisa que o 2i. O Matheus, ele falou, né? Tipo, o end é isso aqui, né? É a mesma coisa. Quando você usa você está usando uma operação de bit, que a gente chama de operação de bitwise, tá? Que é justamente operações bit a bit, certo? Então, isso aqui, ele retorna um booleano. Por incrível que pareça, assim, quando eu vi, né, eu achei estranho, né? Mas um booleano, teoricamente você só precisa de um bit, né? Mas por questões do computador, questões de palavras, essas coisas, ele usa 8 bits para um booleano. Parece bem desperdício, né? Porque só precisa, na verdade, de um bit, né? Para dizer se é 0 ou seja, verdadeiro ou falso. Então, o que ele faz é, ele analisa essa condição e transforma em um booleano. Ou seja, ele transforma um booleano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tem 8. Tá? Então ele analisa, se for verdade, ele substitui por isso aqui, se não, ele substitui por esse, né? Que é tudo zero. Se for verdadeiro, ele retorna um. Tá? E se essa outra condição também for verdadeira, ele retorna 1. Então, quando você faz uma operação como essa, com um i, é que ele analisa. Ele analisa e faz essa operação bit a bit, né? Então, o resultado disso, ele faz um AND. Né? Só lembrando pouco de matemática básica aqui. A gente tem umas tabelas de verdades, né? Significa isso. É como um determinado operador funciona dependendo da entrada, né? Então a gente tem o AND ele só é verdade quando as duas condições são verdades, né? 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0. Vou fazer esse aqui é 0 e esse é 1. Ou seja, ele só é verdade quando o, a, as duas afirmações ou as duas proposições são verdadeiras. Né? Então, a gente tem o AND. Né? O AND ele faz isso. O AND bit a bit ele faz essa operação a cada um dos bits. Ou seja, ele pega o bit 0. Se eu estou fazendo uma operação com dois valores, né? Então, ele pega o bit 0 de 1 e o bit 0 de 1 e faz um AND. A gente pega o bit 2, o bit 1 e o bit 1 dos dois e faz um AND. E assim por diante. Ele faz uma operação bit a bit. Tá? Então, o resultado disso aqui seria isso. Tá? E como isso aqui é diferente de zero, ele entra no if, né? Porém, quando a gente utiliza esse outro operador, a gente não faz a operação bit a bit. A gente faz, na verdade, uma operação AND um pouco mais inteligente. Ou seja, se essa condição aqui for falsa, utilizando essa tabela verdade, né? Então,
Se essa condição aqui é falsa, não tem como o end disso aqui ser verdadeiro, né? Porque, observe, se uma delas é falsa, ela sempre vai ser falsa. Então, ela nunca entra no if, né? Então, a operação bit a bit, ela não conseguiria fazer isso, né? Ela iria calcular o que é cada um e depois fazer bit a bit. Funciona na maioria dos casos. A gente só tem que ter um cuidado, porque geralmente a gente usa aqui, por exemplo, tem muita gente que faz isso, né? A gente vê se, por exemplo, se um índice é válido, né? Por exemplo, e aí faz isso aqui, acessa uma posição no vetor, né? Então, se essa posição não for válida, se você fizer isso aqui, tudo bem, né? Mas se fizer bit a bit, a gente tem a preocupação de que pode gerar um erro de execução, justamente porque ele vai fazer isso e vai fazer isso aqui também. Isso aqui dá um acesso inválido, né? Então, a gente tem que sempre ter essa preocupação. Na dúvida, utilize ou esse para o end ou esse. Né? É só de forma ilustrativa para vocês saberem. Mas alguém falou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sim. Era o que eu queria chegar, né? Então só para vocês saberem, né? Essa diferença. Esse aqui, ele é mais... como é que eu posso dizer? Ele é um operador um pouco mais... não inteligente, né? Mas ele tem isso, né? Se você utiliza, ele é mais simples. Da mesma forma, a gente tem o O, que pode ser usado assim, ou pode ser usado dessa forma, né? Tá? Esses dois traços, né? É a mesma coisa. E também tem a operação bit a bit, que é só com um, né? Então, a gente tem sempre que se atentar a esses detalhezinhos, mas dá para perceber. Então, vamos lá. Então, se vocês não lembram, o O, ele também, a gente também tem a tabela verdade do O, né? E ele é verdadeiro sempre que uma das duas, ou as duas, são verdadeiras. Né? Então, a gente tem isso aqui, né? Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, ele só é falso quando as duas são falsas. Né? É diferente dessa. Ele só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Né? Então, a gente tem o OR, o AND. Tá? A gente também tem a operação de SHOR. O SHOR é um OU exclusivo. O OU exclusivo, ele diz que somente um das duas tem que ser verdade. Ou seja, para que um SHOR você tenha um saída, um valor verdadeiro, um valor 1, a gente precisa que somente um seja verdadeiro. Então, aqui ele é falso, porque nenhum dos dois é verdadeiro. Aqui ele é verdadeiro, porque um é verdadeiro e o outro é falso. Aqui também é verdadeiro. E aqui é falso, porque os dois são verdadeiros. E precisa que um seja verdadeiro e o outro seja falso. Aí a gente tem operações, todas essas operações são, que eu falei, de AND, OR e SHOR, são operações binárias, né? Envolve dois operadores. E também tem os operadores unários, que é o de negação. O principal deles é o de negação. Né? Quando a gente faz isso, a gente está negando, 0 vira 1 e 1 vira 0. Tá?
A gente também tem operações, só explicando uma coisa, né? A gente, muitas vezes a gente pensa assim, a gente nunca trabalha isso com bit, né? A gente sempre trabalha com número, né? A gente sempre faz int i igual a 10, ou igual a 3, essas coisas. Mas a gente também pode iniciar um valor com binário, né? Quando for conveniente, claro, né? A gente não vai utilizar isso toda hora, porque muitas vezes não é conveniente. Então a gente pode utilizar um número binário para inicializar um int, né? Então a gente só usa a nomenclatura 0b e usa um número binário, por exemplo, 1010. Isso aqui é 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 3. Isso aqui é 10. A mesma coisa se você inicializar um número com 10. Tá? Então, quando é conveniente, você pode fazer isso aqui. Muitas vezes não é, mas só mostrando, a gente vai fazer um exemplozinho. Imagina que a gente tem esses dois inteiros, certo? Quando a gente faz isso, né, o inteiro eu disse que tinha 32 bits, né? Então eu só estou colocando 4 bits. Então, todos os outros à esquerda são zeros, certo? A gente trabalha quando a gente não expressa diretamente os, os bits, todos os bits, a gente diz que esses aqui são os menos significativos e os mais significativos são sempre zero. Tá? Então, fazendo um exemplo aqui, a gente tem o A AND B. O que é que acontece com o A AND B? Seria uma coisa do tipo, a gente faria bit a bit, ou seja, esse bit com esse bit, ou seja, como ele faz? Vou pensar em outro aqui. Fazendo bit a bit. Esse bit com esse, ou 1 AND 1, que é 1. Esse bit com esse bit, 0 AND 1, 0. Né? Lembrando da tabela verdade. 1 AND 1, 1. E 1 AND 0, 0. Então a gente tem como resultado do A AND B isso aqui. Tá? A gente também tem o OU, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Tá? Então aqui, 1 O 1 dá 1. 0 O 1 dá 1. 1 O 1 dá 1. E 1 O 1. 1 O 0 dá 1 também. Então, a gente acha um 0 aqui, 0, 0. Isso aqui seria 0, O 0 seria 0. Bem? Então, a gente tem essas operações e também tem o show, né? Vou fazer o show aqui. 0 show 0 seria 0. 1 show 1, 0. 0 show 1, 1. 1 show 1, 0. E 1 show 0, 1. Então, e tem essa operação do show bit a bit também. O interrogação por negação. Cara, eu acho que o interrogação, eu acho
de interrogação, ele é somente para booleano, ele não é uma operação bit a bit, tá? Ele é como se fosse, entrasse naquela categoria do AND, ou dos dois comercial, ou do OR, que é somente com booleano, operação de booleano, né? É a negação. Tá? E esse cara aqui, o tio, ele é uma operação de negação bit a bit, sabe? Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja isso, sabe? Eu tenho quase certeza que é isso. Bem? E a gente tem a negação, né? Aí, né? Vamos lá. E o negação seria o inverso, né? Aqui é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 1, 0, 0. Então aqui eu tô invertendo, né? Invertendo todos os bits. Esse número aqui, ele não é o verdadeiro, né? O negado A, né? Porque quando você usa isso aqui, todos os bits à esquerda que são 0, eles também são transformados em 1, né? Então, esse não é o valor bem verdadeiro, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ele inverte, tá? Vou valer essa ressalva aqui. Tá? A gente também tem operações de deslocamento. O que é esse deslocamento? Ele é operações do tipo que você pega um binário e desloca ou para a esquerda ou para a direita. E aí a gente tem operações para a direita e assim para a esquerda. Então a gente coloca o inteiro e diz quantas casas você vai deslocar, né? Então você diz aqui 1, 2, assim por diante. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o binário e quando ele for um deslocamento para a direita, ele vai perder os bits menos significativos, os bits menos significativos da direita. Ou seja, se eu fizer um deslocamento para a direita, eu perco um deslocamento para a direita, né? Que nesse caso é um que eu estou fazendo aqui, eu perco o bit menos significativo, ou seja, o bit mais à direita, e coloco o zero no bit mais significativo. Então teria uma coisa do tipo 0B, 0, 1, 0, 1. Ou seja, peguei esse cara aqui e desloquei, né? Perdi esse cara aqui. E quando eu faço para a esquerda, o que eu faço é perder os bits mais significativos e incrementar zero nos bits menos significativos. Né? Quando a gente faz isso aqui, é como se a gente fizesse obviamente, se esse número aqui fosse só 5 bits, eu ia perder esse 1, né? Como a gente sabe que ele não é, né? Que o inteiro ele tem 32 bits, ele não ia, esse 1 não ia se perder, mas caso fosse 5 bits, por um acaso, né? Ele ficaria isso aqui, né? O que eu fiz foi incrementar 2 zeros aqui à direita e perder os 2 bits mais significativos. Né? Então, quando a gente faz isso, essa operação de deslocamento à esquerda, é como se a gente estivesse, na verdade, multiplicando o número. Tá?
multiplicando o número por qual potência? Por 2 elevado ao valor do deslocamento. E quando eu estou deslocando para a direita, eu estou justamente dividindo o número por 2 elevado a esse valor. Tá? E é uma divisão inteira. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos resolver o primeiro problema de hoje. Tá? Vamos resolver o primeiro problema. Abram o NEPS e procurem o problema segmento de maior O. Tá? E dê uma lida rápida. Ele é bem simples. Vou dar 3 minutinhos aqui para vocês lerem. Acho que também vai ser o tempo que a gente vai gastar para resolver ele. Tá? Bem? Leiam aí. Vocês já leram o problema, pessoal? Já posso resolver aqui? Vamos lá. Esse problema ele dá uma lista de números, né? E você quer saber qual o maior O, ou seja, eu faço operações de O, bit a bit, e vejo qual o que gera o maior valor, certo? Eu quero saber qual é esse maior valor, né? Então, todos os números inteiros positivos, né? Eu não tenho que me preocupar com números negativos, nem nada.
E a impressão quando a gente lê, a gente pensa que ele vai querer o menor conjunto que gere o maior O, só que ele quer só o, o valor, né? Só quer esse valor aqui, né? Vocês têm alguma sugestão de como resolver o problema? Se quiser, pode desativar o microfone e falar. Um for dentro de outro. Por quê? Seria. Porque assim, a gente só quer o maior O, né? Então, ó, você quer fazer o maior O, né? Entre essas operações. Então, vamos lá. A gente observa que esse conjunto aqui, ele gera o maior O, né? 6, 9, 1. Só que, para se eu, por exemplo, quando eu faço o OR com todos, eu gero esse mesmo valor, né? E eu não tenho nenhuma limitação de quantidade de valores que eu devo colocar ou não. Eu posso colocar, inclusive, todos, tá? Então, se eu pegar um negócio que já gera maior, e fizer OR com outras coisas, vai dar a mesma coisa, né? O OR, ele continua. Todos os bits que foram verdadeiros, né, nesses ORs, se eu fizer OR com valores menores, não importa, né? Ele vai pelo menos se manter igual. Bem, vocês concordam? Então, para mim resolver isso, basta eu fazer um OR de todos os valores, né? Ele sempre vai retornar o maior OR, né? No pior caso, ele vai retornar o maior valor, né? Certo? Mesmo que, por exemplo, eu só tenha um valor que gere esse maior OR, mas quando eu fizer o OR com todo mundo, ele vai gerar justamente todos esses valores. Tu concorda, Matheus? Tranquilo? Vamos lá. Então, a variável n, tá? Vou criar uma variável resposta, que ela vai ser zero, né? Então, eu faço um for de 0 até n, e aqui eu pego uma variável auxiliar. Então, eu faço que a resposta é igual a resposta or o valor auxiliar que eu li. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é um OR de todos os valores, todos os N valores que eu recebo aqui. E por fim, eu só printo a resposta. Vamos pegar um caso de teste aqui. Só tem um, né? Então, deu 63, tá? Então, vamos submeter aqui para ver o que acontece.
Ver a solução, ver se está correto. O computador está um pouco lento. Pronto, solução correta. Todo mundo entendeu essa solução? Está tranquilo? Talvez eu não entendi, não. Entendeu, não? Ó, vamos um exemplo bem simples, né? O 2, 1 e 3, certo? Eu tenho os seguintes binários, né? Eu tenho o 2, que é o 1, 0. Esse aqui é o 1 e esse aqui é o 3. Se eu pegar o 3, ele vai ser o maior OR que eu vou conseguir, né? Se eu fizer o OR com os outros, eu não vou conseguir um valor maior que 3, né? Bem? Porém, se eu fizer o OR com todo mundo, vai ser 1O0, que é 1, 1O1, que é 1, 0O1, que é 1, e 1O1, que é 1. Então, basicamente, a gente não precisa se preocupar qual o conjunto menor que gera o maior O. Se a gente fizer se fizer o OR de todo mundo, a gente sempre vai conseguir o valor do maior, entendeu? Não importa se aquele conjunto gerado é menor do que o todo, né? Mas eu sempre vou conseguir, se eu fizer o OR com todos os valores, eu sempre vou conseguir gerar esse valor, esse maior valor de OR, né? Que ele pede. Deu para entender? Sim, sim, entendi. Mais alguém tem alguma dúvida? Ah, tá, tu já tinha mandado mensagem. É que eu não tinha visto. Bem, mais alguém? Posso continuar? Vamos lá. E aí, a gente consegue umas coisas legais com isso. Tá? A gente consegue encontrar é, alguns valores, né? Algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, a gente consegue saber se um número ele é potência de 2 baseado somente no seu binário. Tá? A gente consegue esse tipo de coisa, a gente consegue saber, por exemplo, qual o menor bit 1, ou seja, por exemplo, imagina a gente querer saber, dado esse número binário, obviamente a gente ao olhar, a gente vai dizer que o primeiro bit 1 é esse aqui, né? Só que a gente está olhando para esse número, né? Quando ele binário, né? Mas ele inteiro a gente não sabe, né? Então, se a gente tem um número inteiro 10, como é que a gente sabe que esse é o valor com um bit significativo, né? Um bit menos significativo. Então,
uma primeira coisa é justamente isso, tá? Que a gente quer encontrar. Então, vamos lá. Esse bit a gente chama de LSB. Tá? Então, dado um inteiro, eu quero saber qual o número, ou seja, qual o número que tem o menor bit. Esse número vai ser sempre uma potência de 2. Vai ser sempre só um bit setado. Ou seja, se eu tiver... Ele vai sempre retornar o valor somente com o primeiro bit setado. Ou seja, vai retornar esse valor aqui. O LSB, que a gente chama, é justamente esse cara aqui. O LSB desse valor aqui. Então, o que a gente quer é isso. O que a gente faz é o seguinte. Eu vou considerar, não vou... É porque aqui a gente vai fazer uma operação de negação. Então, eu vou considerar que eu tenho somente 5 bits. Né? Porque senão, se eu usar 32, para um exemplo, eu não vou conseguir fazer de forma fácil. Né? Então, eu vou considerar que o inteiro tem somente 5 bits. Na verdade, ele tem 35 ou 32. Tá? E eu tenho esse número aqui. E eu quero saber o LSB. O que a gente faz é pegar o número e fazer um end dele invertido. Ou, isso, dele invertido. Na verdade, é com o valor menos x, que não é somente inverter, né? É inverter e somar 1. Quando a gente soma 1 nesse valor, o que ele faz é 1 com 1, ele vai 1, aí 1 com 1, ele faz isso. Então, quando a gente faz uma AND disso, o que ele vai fazer é retornar, se a gente fizer uma AND bit a bit, ele vai fazer isso aqui. Ele vai retornar justamente esse último cara setado. Então, o LSB de x é sempre x and menos x. Tá? Pode parecer estranho, mas é isso que ele faz. Se a gente pegar outro exemplo aqui, se a gente pegar esse cara aqui, o menos isso vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 0. Se a gente somar 1, né, para ter o complemento de 2, quando a gente fizer o end, ele vai retornar 0, 0, 0, 0, 1. Ou seja, justamente com o último bit setado. Tá? Então, a gente tem como saber isso. Tem outra forma de saber? Bem simples? Tem. A gente usa o deslocamento justamente para percorrer todos os bits. Né? Então, a gente tem bit 1, bit 0 e assim por diante. Então, por exemplo, quando a gente pode criar uma outra versão aqui, e a gente percorre todos os bits, ou seja, vai do bit 0 até o bit 31, né? Para verificar qual o bit, assim, é o bit mais significativo setado, ou o bit menos significativo que está setado, né? Que é justamente o que eu quero. Então, o que eu faço é verificar se xend 1 deslocado i. O que eu faço?
O 1 deslocado 0 é como se eu mantesse o mesmo valor, né? Então, o 1 deslocado 0, ele é 1. 1 deslocado para a esquerda 1, ele é 1, 0. O 1 deslocado 2, aqui, ele é 1, 0, 0. Ou seja, eu vou intercalando o 1, colocando o 1 da posição menos significativa, que é o 0, e vou até o 31, né? Que é justamente a quantidade de bits do 0 ao 31 são os bits que eu tenho no inteiro. Então, eu vou intercalando e fazendo uma end. Quando essa end for diferente de 0, significa que eu encontrei esse bit. Então, se eu encontrar, eu retorno um end um deslocado i. Caso contrário, eu retorno 0. Tá? Significa que esse valor não tem nada, ele é 0. Né? E aí, vocês devem estar assim. Tá, mas ou melhor, né? Essa aqui é mais simples, né? Porque aqui eu só faço uma operação, que eu tenho que fazer, no que é o caso 32. Né? E esse aqui não é tão difícil de decorar, né? E saber, né, na verdade, o LSD. Tá? Então, um problema, que é até um problema que a gente vai resolver, mas, enfim. Um outro problema surge justamente para a gente contar quantos bits uns a gente tem. Quantos bits uns determinado valor é setado. Então, o tradicional da gente pensar é fazer o seguinte, né? Então, a gente tem um count, um acumulador zero. Toda vez que ele der uma end aqui, eu faço acumulador mais, né? Então, e aqui eu retorno um acumulador. Tá? Ou seja, todo bit 1 e eu vou contando, né? Só que existe uma maneira mais fácil, usando o LSB. Então, tem uma outra maneira de contar, usando essa forma aqui de LSB. É justamente você também tem um acumulador. Enquanto o X for maior que zero, a gente faz a determinada coisa. A gente faz X menos igual a X end menos X. Eu vou dizer o que isso aqui está fazendo. Então, se a gente tem um binário desse tipo aqui, o que é que o x end menos x iria retornar disso aqui? Iria retornar esse cara aqui sendo 1. Né? Ia retornar justamente esse binário. Quando a gente fizesse o menos igual, ele iria apagar esse bit. E aí a gente ia para a próxima interação, ou seja, a partir eu atualizo esse valor, né? Eu faço x menos igual, né? Então eu atualizo, faço o LSB de novo usando essa operação, ele vai retornar esse cara. Quando eu faço o menos igual, eu apago, continuo, faço de novo. O LSB disso vai retornar esse cara. Então, quando eu apagar, quando eu fizer o menos igual, esse cara vai apagar e vai restar somente zero. E aí eu saio do while. Pronto.
E aí eu retorno justamente a quantidade de bits uns. Cada interação eu acumulo, né? Significa que um bit 1 foi achado e eu retorno o acumulado, ou seja, eu só percorro os bits que são setados 1, né? Então tem essa diferença. Tem essas duas maneiras de fazer isso. Assim, em complexidade não muda tanto, né? Porque o, o, o inteiro ele tem 31, né? Então é uma quantidade constante, né? Pode ser que algum problema ele apronte o suficiente para que, usando uma estratégia ou outra, tenha diferença, sabe? Mas dificilmente você vai ter uma grande diferença. Uma outra coisa é você ver, se dado um número, uma outra operação. Vocês entenderam até agora, pessoal? Entenderam até agora? Qual parte, Letícia? Do LSB ou do Conte? Do LSB. Né? O LSB é o mais complicadinho. Mas o que ele faz, ó, dado um número aqui, então, ele usa a operação de complemento 2 para justamente achar esse cara. Quando eu faço menos x, eu faço a operação de complemento de 2, né? Então, o que ele faz é inverter todos os bits e somar 1, né? E o fato dele somar 1, ele vai sempre setar 1 no primeiro bit, tá? Então, eu tenho esse número aqui, a gente pega o, o, o menos x, se esse cara aqui é o x, eu pego o menos x, eu faço 1, 0, 0, 1 e somo 1. Quando eu somo 1, eu desloco esse 1, né? Na verdade, eu faço esse cara aqui. Tá? Então, quando eu somo 1, eu tenho esse cara. Quando eu faço o AND, eu zero todos os caras, porque todos os bits são opostos, são negados, né? Então, um AND 0 ou 0 AND 1 vai dar sempre 0, né? Então, o que vai restar é somente esse bit aqui, que vai ser o bit 1. Então, é o que ele faz. Essa é a ideia, né? Deu para entender melhor? Não, não é a mesma coisa que o negado X. Por quê? Porque o negado X você inverte todos os bits, só que quando você faz menos X, você faz o complemento de 2. Ou seja, você nega, você inverte, mas você soma 1. No negado X, você não faz isso. E o LSB ele se aproveita justamente disso. Quando ele nega todo mundo e tu soma 1, é como se tu fosse parar naquele determinado bit. Tá? Por quê? Porque se no complemento 2, por exemplo, quando tu faz o complemento 2, né? Aí tu fez o complemento 2 de um determinado número e deu isso aqui, né? O que isso significa para a gente?
né? Opa, deu esse número aqui, né? O que isso significa? Que esses dois caras aqui, no número original, ele era zero, né? Esses bits eram zero. E esse cara aqui é o primeiro um. Então, quando você soma um, o que ele acontece é que esses caras aqui vão virar zero, e esse primeiro bit zero vai virar um. Então, faz isso aqui. E quando você faz o AND, ele vai justamente ficar um nessa determinada posição. Ou seja, na posição que inicialmente era zero, né? Que era um no original. Deu para entender? Entendeu? Ficou claro? Não fez. Vou continuar aqui, certo? Então, eu acho que contar a quantidade de bits é simples, né? Imaginar que usando o LSB, você faz isso. Você acha onde está o último bit, apaga ele, né? Subtrai e vai gerando, contando a partir disso, né? Até que o valor resultante seja zero. Então, vamos lá. A próxima coisa que eu queria falar é justamente saber, dado um determinado número, saber se ele é uma potência de 2 ou não. Ou seja, se x é uma potência de 2 ou não. Eu podia fazer umas gambiarra aqui, né? Fazer uma operação logarítmica da base 2 e ver se ele é inteiro. Né? Poderia fazer esse tipo de coisa. Né? Mas, olhando para os bits, né? A gente pode já inferir de forma bem simples se um cara ele é ou não uma potência de 2. Potência de 2 no binário ele é bem específico, né? Porque, por exemplo, potência de 2. O 1 é uma potência de 2, né? 2 elevado a zero. A próxima potência de 2, 2, que é 1, 0. Próxima potência de 2, 1, 0, 0. Próxima potência de 2, 1, 0, 0, 0. Então, o que acontece é só você ter adições de zero, né? Você tem um bit 1 e todos os outros são zero, né? Então, uma forma de verificar isso é verificar se x em x menos 1 é igual a zero. Se isso for verdade, isso aqui se for igual a zero, então ele se trata de uma potência de 2. Vamos lá olhar se isso é verdade. Então, se eu tenho esse valor aqui, que é uma potência de 2, que a gente sabe, então se a gente fizer x menos 1, a gente vai ter esse cara aqui, né? Então, um n de zero vai ser zero, né? Então, até agora está valendo, né? A próxima potência. Quando a gente faz... Isso aqui é um 2, né? 2, 2 menos 1 é 1. Então, se a gente faz uma AND, fica bit, esse cara é zero, esse cara é zero. Então, a gente vai ter como resultado zero. A gente tem esse outro valor, a gente tem 8, desculpa, a gente tem 4, 4 menos 1, 3. Se a gente fizer o AND, bit a bit, vai dar zero. Justamente porque quando a gente tem esse tipo de coisa, que é 1 e zeros, né? Ou seja, eu tenho um bit 1 e todos os outros são zeros. Quando você faz o menos 1, todos os bits anteriores viram 1
e o bit atual é 0. Ou seja, quando eu faço a AND dele com x menos 1, ele vai ser sempre igual a 0. Ou seja, porque eu altero o bit, esse bit para 0, e todos os outros para 1. Então, quando eu faço o AND, ele vai sempre dar 0. Então, é assim que a gente olha se o número é potência de 2, baseado somente nos bits. Tá? A gente só tem que se preocupar com um caso, que é quando x é 0. Porque isso aqui ia ser verdade, né? Se eu fizesse x em de x menos 1, isso aqui ia dar sempre 0, né? Se o x for 0, e a gente sabe que o 0 não é uma potência de 2. Pronto, basicamente é isso. A função de potência de 2. Bem? Agora eu vou ensinar vocês como é que a gente quer setar ou limpar um determinado bit. Né? A gente quer, ou seja, o que é limpar, ou setar, ou fazer determinada coisa, né? A gente tem dois parâmetros. Né? Um set bit, que a gente tem o número, e o bit que a gente quer setar. O bit, o que é que esse cara aqui tem que retornar para a gente? Isso aqui é bastante utilizado, né? Na verdade. Imagine que eu tenho esse número e quero setar o bit 2, é esse bit. Tá? Ou seja, eu quero ter esse número, só que com esse cara aqui setado em 1, colocar em 1. Tá? Se eu colocar, setar o bit 4, ele vai continuar o mesmo valor. Sabe? Então, eu tenho essa operação. Eu quero saber como fazer isso. Tá? Então, o que a gente faz é o seguinte. A gente pega um deslocado i, ou seja, a gente pega o número 1 e desloca justamente até a posição que a gente quer. Se a gente quer até essa posição, então a gente desloca no caso 2, né? A gente quer acertar o bit 2, a gente desloca 2 e faz um O, bit a bit disso. Ou seja, quando a gente fizer uma O aqui, a gente vai ter esse cara aqui, que é justamente o valor original setando o valor original setando esse determinado bit. Então, na verdade, a gente quer retornar o x, ó, ou seja, a gente desloca o 1 até a posição que a gente quer e faz um O com x. E aí a gente retorna esse valor. Tá? É bem simples. E o clear, que é o limpar determinado bit, ou seja, colocar 0, então a gente queira imagine que a gente queira limpar esse determinado bit, o que a gente faz é também uma operação de deslocamento. Tá? Um deslocado i, justamente para a gente colocar
a determinada posição. Eu acho que foi essa que eu disse que eu queria limpar, né? Quero limpar essa posição aqui, sabe? Quero colocar zero. Então, eu desloco o 1 até a posição I, eu tenho esse cara, e o que eu faço é inverter todos os bits. Ou seja, os bits aqui viram 1, esse cara vira 0, eu tenho 1 nas outras. Ou seja, somente naquela posição que eu quero limpar, quando eu faço a negação, bit a bit, eu coloco 0 naquela posição. Então, quando eu fizer o end disso, eu vou ter justamente o valor original com esse bit em 0. Né? Então, eu vou fazer a seguinte operação. Eu faço um desloca até a posição I e faço uma end. Então, é basicamente o que eu faço. Eu desloco até I, depois faço a negação disso, inverto os bits, e depois faço uma end do valor original. Então, assim que eu pego o valor X e limpo o bit na posição 0. Se ele já era 0, ele continua 0. Se ele era 1, ele passa a ser 0. Semelhante ao setar, né? Bem, deu para entender, pessoal? Tranquilo? Entendeu? Beleza, vamos lá. Então, agora vamos resolver outro problema, tá? Que é esse aqui, fila de 11. Vou dar 2 minutinhos para vocês verem esse problema aqui, certo? Procurem aí no Maps. Ela é bem simples. E aí, pessoal? Vocês já terminaram de ler?
Pode resolver? Sim? Bora lá. Então, o problema é uma menina que gosta de números que no binário sejam dessa forma, né? Tem uns, né? Então, se você olhar, você tem um 3, você tem um 7 com essa mesma característica, você tem um 15 com essa mesma característica. Certo. Como é que você pode detectar esse valor, né? Só tendo um cuidado aqui que esse cara aqui é 10 elevado a 18, né? Então tem que ser num long int, tá? 10 elevado a 18. Você pode testar, usar uma calculadora, você não sabe até qual valor vai, você coloca 2 elevado a 63, né? No Google aqui, ele vai retornar o valor, né? Então, isso aqui é 9 vezes 10 elevado a 18, o long int. Então, a gente tem que armazenar esse n como um long int, tá? Bem? Então, uma observação inicial. Esses valores têm que ser tudo 1, né? O bits 1 consecutivos, né? Vocês têm alguma ideia de como resolver esse problema de forma bem simples? Isso. Oi? É isso aí mesmo, é que eu não tinha visto a Letícia falando no chat. Isso. É a forma mais simples de resolver ele. Por quê? Porque quando você tem uma sequência de 1s, o próximo valor é sempre uma potência de 2. Ou seja, o próximo do 3 é o 4, que é uma potência de 2. O próximo do 7 é o 8, que é uma potência de 2. O próximo do 15 é o 16, que é uma potência de 2. E assim por diante. Então, vamos resolver aqui. Já sabe um long, o n, né? A gente recebe esse valor. Tá? E aí, a gente verifica se o próximo valor ele é ou não uma potência de 2. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu faço o n mais 1 end n mais 1 menos 1, né? O n mais 1 é um número, né? Então, é só eu fazer n mais 1 end n. Se esse cara aqui for igual a 0, eu retorno 5. Pessoal, caso contrário, retorno n. Tá? Deixa eu só olhar uma coisa. Olha, tem um problema, né? Porque o n pode ser 0, né? E se o n for 0, então a gente esse n de bit a bit aqui vai ser 0, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com isso. Né? A gente faz pergunta se o n é diferente de 0 e isso aqui é verdadeiro. Né? Se o n for diferente de 0 e isso aqui for verdadeiro, significa que ele é um número daquela fórmula. Então, vamos
testar, né? Vou testar o 6 e o 7. O 6 é para dar não, o 7 é para dar sim. Três deu não. O 7 deu sim. Bem, então, se eu submeter a solução, vamos ver se deu certo. Alguém falou mais alguma coisa? Vou mandar aqui. Solução correta. Jardine, eu vou só silenciar o áudio aqui, mas quando quiser fazer silenciar. Tudo bem. Mas quando quiser fazer uma pergunta, pode fazer. É só porque tá um pouco alto o ventilador, eu acho. Enfim, você deu para entender? Tá tranquilo, pessoal? Vocês entenderam essa solução? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o próximo assunto. Certo? O próximo assunto ele é mais relacionado à geometria. Né? Pelo tempo aqui, eu não vou falar de todas as coisas. Eu acho que eu deixo para aula de texto ou dava alguma aula e posto aí para vocês. Né? Já que agora eu tenho essa opção de gravar, né? O Vladimir ofereceu o e-mail para a gente criar essa aula e tal. Então, eu posso fazer isso. Qualquer coisa, se eu não conseguir tempo, é um pouco corrido para mim, eu falo na terça, só? Então, o assunto de geometria básica que eu queria falar é só relembrar algumas coisas, né? Alguns conceitos. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é sempre n menos 2 vezes 180. Né? Então, o que é esse n? O n é o número de lados. O número de lados. Então, um triângulo, por exemplo, o número de lados é 3. Né? Então, n 3 menos 2, então a gente tem essa fórmula aqui, né? N menos 2 vezes 180. Então, esse é o número, a soma do ângulo, a soma dos ângulos internos de um polígono tem N lados, né? No caso do triângulo, ele tem 3, né? 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho um quadrado que tem um quadrado ou um retângulo que tem 4 lados, né? Então, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos é 360. Assim por diante, né? Eu tenho
diversos outros polígonos de lado N. Então, só para relembrar. A gente tem alguns teoremas que em alguns problemas são úteis para a gente. O teorema de Tales, né? Onde considero que você tem duas retas quaisquer por, cortadas por duas retas paralelas, ou duas ou mais, né? No caso aqui são três, mas geralmente são duas. Então, você tem uma série de proporções, né? Entre isso. Né? Você pode... Na verdade, são três retas mesmo, né? Que geralmente eles falam. Então, você tem diversas proporções. Por exemplo, essa distância sobre essa tem que ser o mesmo valor do que essa distância sobre essa. Né? Então, existem algumas proporções que você pode tirar aqui e pode ser útil em uma determinada questão. Outra coisa, o famoso teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Uma coisa bem simples, né? Só para vocês já lembrarem. Né? A gente tem que saber também definir um ponto, né? O que é um ponto, né? Um ponto é nada mais é do que como é que posso dizer? Dois números, né? O x e o y, uma coordenada. Um ponto é simplesmente uma coordenada, né? Então, quando você quer identificar um número, você identifica pela coordenada que ele tem, né? A coordenada x, y. E aí você pode usar um pé, você pode usar um struct, que são dois inteiros. Né? Depende muito de quem está implementando. Né? Eu, particularmente, costumo usar um pé para identificar um ponto. Aí você pode usar um struct também. Porque geralmente a gente trabalha com pontos em duas dimensões. Agora, se for em três dimensões, você já precisa usar uma tupla ou um struct. Né? Dá para trabalhar com complexo? Dá. Tem para aproveitar algumas operações. Sim, tem. Tem um número complexo. Tem a definição de número complexo. Próxima aula eu posso falar, tá? Sobre eles. Sim, o modo da distância, esse tipo de coisa existe no C++. Se não me engano, o tipo é, é complexo em inglês, né? É como se fosse um tipo de dado, né? Já existe. A distância entre dois pontos, que vem justamente do teorema de Pitágoras, né? Que é a distância entre dois pontos é a raiz quadrada, né? Vou imputar SQRT, raiz quadrada, que a gente tem dois pontos, né? O x1 e o x2 são dois, né? Então a distância entre esses dois pontos é justamente dado por isso aqui. Né? E vem justamente do teorema de Pitágoras. Que alguém nunca viu. Então, opa, vem justamente do teorema de Pitágoras. Aí você tem uma representação da reta, uma reta, ou você pode representar com dois pontos, você pode representar também armazenando valores de constantes, A, B e C, né? Então a equação geral da reta é justamente essa. Né? Você pode armazenar valores para A, B e C, também armazena valores de reta, né? Já já
o círculo, né? Então, a equação geral de um círculo, de uma circunferência, né, que a gente chama, é justamente isso, né? A gente quer, dado o centro da circunferência, né? Que é essa coordenada x, c, y, c, o x e o y da coordenada do centro da circunferência, e o r, que é o raio, para saber se um ponto x, y pertence ou não a essa circunferência, né? Ou seja, ele é um ponto da circunferência somente se ele atender essa equação, né? Se ele atender essa equação, é que ele justamente pertence. É basicamente, se a gente aplicar a operação SQRT, é como se a gente visse a distância entre o ponto XY e o ponto e o centro da circunferência. Se essa distância for justamente R, né, que é o raio, significa que ele está dentro da circunferência. Né? De forma bem simples. Bem? Basicamente é isso, né? A geometria básica se resume a uma meia dúzia de coisas, de ferramentas que a gente usa. Né? A gente não pode praticar muito por conta do tempo. Mas aí eu vou resolver um problema bem simples. Né? Eu vou dar uns 2 minutos aí para vocês responderem, lerem, quer dizer, para a gente responder de forma bem simples. Porque ele é fácil também. Né? Então, o problema detectando colisões. Leiam bem rápido, bem rapidamente. Tá bom? Sim, pessoal, vamos lá. Eu até me arrependi de ter deixado tanto tempo, né? Mas vamos lá. Eu vou explicar de forma rápida, né? Esse problema. O problema você dá como se fosse dois polígonos. Né? Na verdade, dois retângulos. Né? Você dá dois pontos, né? São a extremidade esquerda e a extremidade. Dois pontos extremos, né? Do retângulo. Então,
Então, se a gente pegar... Ele dá pontos desse tipo aqui, né? Ele dá um x0 com 0 aqui e um x1 e y1 aqui, né? Então, dessa extremidade e dá esse aqui. Tá? Então, dado dois retângulos, né? O que ele quer é saber se tem interseção ou não desses retângulos. Né? Bem? Vocês têm alguma ideia de como fazer isso? Como saber? É bem simples, é um problema bem geométrico. Alguém? Sugestão? Nesse problema é mais fácil você identificar quando há colisão. Pois é. É mais fácil você identificar quando há colisão, quando não há colisão. Muitas vezes é mais. Porque é um jogo de fiel, assim, né? É realmente um negócio mais. Interseção de áreas, certo? Não de retas. Né? Porque na verdade são segmentos, né? Não são retas. É um retângulozinho e outro, e você quer saber se tem alguma interseção de área, né? Pode ser que seja só um ponto, né? Mas pode ser que tenha interseção, entendeu? Bem? Então, é mais fácil você saber o contrário, saber quando não há interseção. Então, imagine que eu tenha x0, então x0, x0, x1, y1. Então, x2, y2, o x3, y3. Eu recebo esses quatro valores, né? Então, vai ser nessa sequência. Tá? Quando é que não há colisão? Quando não há interseção de áreas, né? É quando uma das condições é quando não ocorrer interseções de x, né? Ou seja, eu não tenho um x, tipo assim, eu não tenho o x0, x0 é meu limite, como é que eu posso dizer? É o x mais a esquerda que eu tenho de um retângulo, né? Então eu tenho o extremo esquerdo e o extremo direito, o x, né? Então eu tenho um x0 e tenho um x1. Se o x2, por acaso, que é o extremo do x0, for maior que x1, então, colocando aqui a representação, vocês podem até desenhar aí, mas o que vai acontecer é que, imagine que esse aqui é o x0 e esse aqui é o x1, se eu tenho um outro retângulo aqui, e o x2 é bem aqui, significa que eu tenho um retângulo que é daqui para cá, né? Então, eu não tenho nenhuma interseção disso. Né? Então, se eu tiver aqui o x2, que é o meu extremo esquerdo, o segundo retângulo, for maior que o extremo esquerdo do segundo, eu não tenho interseção. Né? Eu não posso ter interseção, né? Porque esses caras se encontram distante um do outro. Ou eu posso ter que o x
o x0 é maior que o x3. Também é uma opção. Ou seja, o extremo esquerdo primeiro, ele vem depois que o extremo direito do segundo. Então, eles também não têm interseção. Né? Se vocês não estão conseguindo visualizar isso aqui, eu recomendo que depois vocês desenhem, né? Vocês deem uma desenhada aí, para ver que isso aqui realmente é verdade. Então, se isso ou isso for verdade, eu não tenho interseção. Da mesma forma, eu tenho o do Y também. Né? Eu tenho um extremo inferior e extremo superior. Né? Então, da mesma forma, se eu tiver uma dessas condições, ou seja, o extremo inferior do meu segundo retângulo for maior que o extremo superior do primeiro, eu não tenho interseção. Da mesma forma, o contrário. Né? Então, eu tenho isso aqui. E caso contrário, eu vou ter interseção. Então, esse problema é do tipo que é melhor você olhar o caso contrário. Né? Caso onde não tem interseção e áreas, para mim, não tem colisão, né, que eles chamam. É, vamos só verificar caso de teste, para ver se bate. Então, aqui tem interseção. Vou só submeter. Vocês conseguiram entender essa solução? Deu para entender? Ela foi um pouco rápida, né? Porque a aula já deveria até ter acabado, mas posso submeter aqui para ter certeza que está certo.